Estamos apresentando Verdade Política. Armando Lima Júnior. 13 horas e 10 minutos na capital cearense, o programa Verdade Política, aqui na cidade AM 860, hoje, 16 de maio de 2023, terça-feira ensolarada aqui na capital cearense. E hoje no programa nós temos aqui no comando do Centro Eletrônico de Comunicação ele, Tony Mazzoli. Secretaria do programa, ela como sempre muito competente, Cristina Silva. Ora. E hoje no programa nós temos um convidado especial, vou deixar que meu amigo JB Fonteles faça a apresentação do secretário de Esportes da Prefeitura Municipal de Fortaleza. É com você, Fonteles, boa tarde. Boa tarde. Direto da Assembleia, aqui e agora, JB Fonteles. Eu esqueci que na tanque tá Tony Mazzoli, olha aí, rapaz. Muito boa tarde a você, meu querido irmão Lima Júnior, boa tarde, Tony, boa tarde, Cristina, boa tarde, querido secretário Osíris Pontes, nossa querida jornalista Ana Carolina, facilitando aqui a nossa entrevista, o nosso contato com o secretário. Daqui a pouquinho, o secretário Osíris Pontes, da Secretaria do Esporte e também do Lazer, da CECEL, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, vai estar conversando conosco aqui no programa Verdade Política. Eu estou ao lado do Lima Júnior, secretário, do nosso querido Lima Júnior, e a gente vai daqui a pouquinho conversar sobre os assuntos, as coisas boas, né? Que estão acontecendo na Secretaria do Esporte da capital cearense. Vamos falar também de política, do PSDB dele, do nosso querido município de Massapê. Estou sabendo que deverá ser já está aí com o nome dele como pré-candidato à Prefeitura de Massapê. A gente vai falar um bocado de coisa aqui com o querido secretário Osíris Pontes Neto, né? Só para registrar o neto também, porque o avô foi o saudoso médico, senador, foi quase tudo na vida, o nosso saudoso conterrâneo de Massapê, Osíris Pontes. De modo que a gente, daqui a pouquinho, Lima, a gente conversa com o secretário Osíris Pontes em nome da Sericlês Tamparia e também do restaurante e peixaria Ô Flávio Lima. Você já deu uma passada hoje por lá, meu amigo Fonteles? Lá no Flávio, no Peixe? Secretário Lima Júnior está imaginando que eu vivo em restaurante. Eu não sei por que essa pergunta, viu, Tony? Não, Lima, não passei ainda não. Vou passar na volta. Na volta não tem perigo de eu não passar, viu, Lima? Saí cedo de casa, vim para a Assembleia Legislativa, estive agora lá na Casa do Povo, na missa do Dia das Mães, homenagem às mães, estavam lá vários deputados, Dona Jô Farias, me encontrei com ela, com a doutora Cristiane Leitão, primeira-dama, o doutor Luiz Edson Corrêa Salles, presidente da SALSE, o deputado Evandro Leitão, presidente, não estava presente, que está em Brasília, e também o primeiro secretário, deputado Daniel Oliveira. De modo que foi uma festa muito bonita, prêmios e tudo mais, e o nosso secretário também conhece um pouquinho ali da Casa do Povo, meu querido Lima Júnior. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Tá, Fonteles, eu vou deixar você bem à vontade para conversar com o Osíris Pontes Neto, né, secretário de Esportes da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Vamos conversar com ele então, né, Fonteles? Vamos sim, vamos conversar então com o secretário Osíris Pontes Neto, ele que é da CECEL, Secretaria do Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Eu queria inicialmente agradecer a sua presença aqui no programa, através da jornalista Ana Carolina, e deixar, meu querido secretário Osíris Pontes, à vontade inicialmente para que você faça aí um relato em relação aos projetos da Secretaria, como é que está essa situação toda, e mais ainda, dizer a você da minha felicidade de saber que o meu querido ex-senador Luiz Pontes também se encontra bem de saúde, graças a Deus. Um abraço, prazer tê-lo no programa Verdade Política aqui na cidade AM 860. É um prazer estar aqui hoje com vocês, falando com você, Fonteles, com o Lima Júnior, aqui de frente para o Tony, dando as costas para a nossa assessora aqui do programa, Cristina, né? E um programa de muita audiência. Você já vem, como você já estava conversando antes aqui, né? Da época que meu pai estava militando lá na Assembleia e tudo, depois como senador, secretário de governo. Então esse ambiente aí que vocês atuam, eu sou familiarizado demais, porque já nasci nesse meio, né?
Assim como meu pai também, acho que já sou a 4ª geração da família, né? Talvez... E você tem especialização em marketing, né? Tem. Pois eu é. sei direito, tá dentro do ciências ramo. políticas e marketing. Olha aí. Legal. E aí, se me eleger, né? Se Deus quiser, vou me eleger. Você é a 4ª geração seguida, né? Acho que talvez seja a única família a estar na 4ª geração. Mas a gente recebeu esse convite do prefeito Sarto, na época, para assumir a Secretaria de Esporte e Lazer. E foi uma época difícil, porque meu pai estava em coma. E eu não pude nem consultá-lo. Ele estava em coma por causa do Covid, né? Você também pegou, Fonteles, e sabe. E aí eu liguei para o Tasso, para falar do convite que tinha recebido. Na verdade, não tinha nem a pasta escolhido ainda. Ele me convidou para participar lá do primeiro escalão da prefeitura. E até brincou, porque numa das opções lá, que ele me convidou, ele tinha posto a AGEFIS. Eu disse, prefeito, eu tenho pretensões políticas, eu desejo que você me lasque. Eu vou sair fiscalizando o pessoal, meus amigos, empresários, mas é brincadeira. Aí conversei com o Tasso, falei que ia pedir a ele se aceitasse uma pasta propositiva. Falei com o Cid também na época. E aí deu certo essa questão do esporte, né? Eu sou empresário da vida toda. Nós temos aí 4 empresas distintas em atividades diferentes. Trabalho desde os 17 anos. E senti um pouco, quando entrei no serviço público, a questão da burocracia, que realmente tem. E às vezes a gente está fora e não entende a dificuldade, aquela morosidade, a lentidão, é totalmente diferente da empresa privada. E por outro lado, eu pedi para o Sarto que ele me desse prestígio. Que eu não estava ali para ocupar um cargo ou enxugar gelo. Graças a Deus eu tenho o suficiente já, meus negócios já me dão o suficiente para viver de maneira tranquila. E eu queria realmente mostrar resultado, né? Fazer um nome, prestar um serviço à população, à nossa capital, que é a 5ª capital do país. E assim ele fez. A gestão do Sarto, né? Apesar de não ser reconhecida como deveria, porque ela já está com quase 70% de tudo que ele prometeu em campanha pronto, cumprido, né? E muita gente ainda não vê, não entende. Eu acho que trata-se mais assim de comunicação, vamos dizer assim. Mas é uma boa gestão, é uma gestão honesta. Na minha pasta, eu já estou com mais de 80% realizado. Eu acho que até julho a gente fecha tudo que prometeu e fica mais 1 ano e meio aí, só para novos projetos, para novos programas. Fizemos uma coisa que tem uma simbologia, e não só simbologia, uma importância muito grande, né? A reforma do PV. Um novo estádio completamente tecnológico, moderno. E após uma trágica pandemia, que foi a utilização do PV como hospital de campanha, né, secretário? Teve que praticamente... E retornou, né, Fonteles, no momento oportuno, né? Isso. Quando a gente não tinha mais nem o Castelão. Eu queria até fazer uma perguntinha, é apenas curiosidade. O que quiser. Uma curiosidade, Fonteles, assim, eu vejo uma coisa espetacular do PV é o gramado. O PV, ele tem jogo 2, 3 vezes na semana e o gramado tá ali bonito, você vendo aquela coisa espetacular. E o Castelão, o gramado foi replantado há pouco tempo e, rapaz, é uma coisa que ninguém entende, né? O gramado é todo tempo sendo refeito, grama caindo. E agora colocaram o híbrido, né? Que é uma mistura, né, do natural com o natural. Né, do natural com agora, o por que sintético, né? A né? pergunta que eu faço... É totalmente natural, né? Totalmente natural. Talvez eu seja... O Castelão era natural. Mas agora, né, híbrido agora? nessa, se eu não estou enganado, é 20%. 20%, de uma mistura, né? Exatamente. 20% do gramado sintético e 80% natural. Se eu não estou enganado, secretário, eu posso até estar enganado, mas Fonteles, o sintético é só nas laterais do campo, né? Fora do campo. Não, eu pelo que eu soube, Lima, inclusive dentro do gramado, dentro do campo. Não, mas Fonteles, se for híbrido dessa maneira, 20, 80,
Então é mais preocupante ainda, porque não era para estar Pois é. estragado. Pois é. Porque ele se torna mais resistente ainda. Eu posso estar equivocado, secretário. Mas eu a posso pergunta estar que eu equivocado. queria fazer é Pois o não. seguinte: se o gramado do PV é tão bom que a gente vê, né, resistente, por que o Castelão não adotou o modelo da grama do PV? Você está querendo que o secretário Não. Osíris Pontes ceda o gramado do PV para o Castelão? Não, eu sei que a resposta, talvez ele não fosse a pessoa ideal para responder, porque... Ou então ensine como é que cuida da grama. Porque Vou ele perguntar cuida ao da Galba. grama do PV e não do Castelão, né? É. Mas eu acho interessante isso, rapaz, porque se a grama do PV é tão boa, tantos jogos que a gente vê, e cada jogo, você olha na televisão, tá aquele gramado intacto, beleza, sem problemas, e o PV a cada jogo são críticas, não, o PV não, o Castelão, são críticas e mais E críticas. o né? detalhe, viu, Lima? É bom que a gente frise que o secretário Osíris, ele não é ele é secretário do esporte, ele não cuida só do PV, não. Daqui a pouco nós vamos Não, eu saber sei, claro. né, de outras praças, de outras coisas que o projeto é bem maior. Mas a Lógico. pergunta do Lima faz todo sentido, viu, secretário? Até porque nesse nosso horário também, o nosso programa é político, mas impressiona pela quantidade de pessoas que escutam também, porque a gente gosta de falar um pouquinho de futebol também. Na metade Esporte. do Esporte nosso também. programa, né, mais ou menos 1h35, o Júlio Marquezine diariamente traz as informações do esporte aqui. Brasileiro adora o esporte, né? Deixa eu te dizer, a questão da grama do PV realmente surpreendeu. Nós recebemos os parabéns de todos os clubes, né? O Marcelo Paes e o Robson já tinha saído. Não, é o rapaz que está no lugar do Robson. João Paulo. O João Paulo. Que na verdade quem está como presidente é o filho do Franzé Moraes, né? Não, Era, mas já era. saiu, é o Carlos Pois Moraes. que estava, né? Era quem estava. Mas foi o João Paulo. João Paulo que assumiu. Então, Foi eleito. eu não me lembro se foi o João Paulo que foi. Era o Carlinhos, que era para ter ido, e foi outro. Não sei se foi o João Paulo. Mas enfim, foi representando os clubes, deram os parabéns. Lá, o Castelão, eu não vou bater aqui no Castelão não, tá? Mas eu quero só fazer aqui uma ponderação, porque disseram que foi a quantidade de jogos. Agora, já nessa segunda remessa, a grama nova já estragou também, né? Vocês estão sabendo. Isso, é isso que eu estou E dizendo. não foi, porque o PV teve muito mais jogos do que o Castelão. Nós ficamos janeiro, fevereiro e março full, lotado, total. A empresa que fornece a grama, ela pede pelo menos 72 horas para esse tipo de grama, a Bermuda Celebration, entre um jogo e outro. A gente passou 3 meses com 2. Tinha dia que a gente tinha jogo tinha semana que tinha jogo num dia e no outro. Não tinha nem 24 horas para a grama respirar. Agora, eu era um general ali. Ficava em cima de manhã, de tarde, de noite, olhando a gramada. Eu ia, pisava com o meu pé, via onde é que estava ruim, via onde não estava. E graças a Deus nós temos uma equipe muito boa. O administrador do PV, eu estava dizendo aqui no começo do programa para o Fonteles, é o Galba. O Galba cuidava do Iguatemi, certo? Do Shopping Iguatemi. Eu pedi ele, quando assumi a secretaria, para o senador Tasso me cedeu. Então é uma pessoa acostumada a cuidar bem, né, de grandes prédios e tudo, porque é um padrão de um shopping, é muito mais rigoroso do que o de um estádio. Com certeza. É tanto que o pessoal elogia os detalhes lá no PV, o banheiro, né, o banheiro coletivo está um brinco, no meio do jogo você vai lá, uma senhora vai, o assento limpo, o banheiro limpo, as louças, tudo. Elogiaram todos esses detalhes, e eu dou muito mérito ao Galba por estar cuidando tanto da grama como da estrutura. Agora, você falou do hospital de campanha, não sei se foi o Lima Júnior, se foi o Fonteles. Fui eu. Foi o Fonteles. Aquilo ali teve um papel importantíssimo. Eu não estava na gestão do Roberto Cláudio, né? A oposição bateu muito. Questão de custo, não sei o quê. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não acompanhei. Eu sei que salvou lá mais de 1.200 vidas. Mas eu quero fazer aqui uma ressalva e uma defesa em relação ao ex-prefeito Roberto Cláudio, que isso aqui eu só soube quando eu assumi a secretaria. O PV, disseram que ele acabou o PV foi reformado, não tem absolutamente nada a ver com o hospital de campanha. O PV foi reformado por uma questão de tempo mesmo. A última reforma já tinha mais de 11 anos. Eu tenho 42 anos, o gramado do PV tem 40 anos. Ali já tinha 5, 6 tipos de grama, até tiririca, mato, tinha. Era uma mistura muito grande. Pois é, então,
era uma manutenção preventiva, corretiva, estrutural. A única coisa para dizer que eu não fiz nada por causa do hospital de campanha foi aqueles blocos de concreto, tinha 5 blocos, onde ficavam as tendas. A gente arrancou os blocos, mas a gente tinha que trocar o gramado de qualquer jeito. Então, aquela reforma do PV não tem nada a ver com o hospital de campanha. Tá aí. Portanto, a palavra do secretário Osíris Pontes, né, sobre a situação da Secretaria do Esporte e Lazer. Em relação a outros projetos, em relação à periferia de Fortaleza, secretário, como é que ela é atendida pela secretaria, pela sua secretaria? Fonteles, aqui eu tenho que dizer, né, sem soberba, sem salto alto, com muita humildade, né, mas a gente está fazendo uma gestão revolucionária aqui em Fortaleza. O esporte era uma pasta muito fraquinha, o esporte municipal. E a gente, de fato, deu uma turbinada nele. É uma pasta hoje importante, que tem vários programas e projetos inéditos, que até então nunca tinha. Nós criamos, para vocês terem ideia, a primeira bolsa, né, do esporte na história, que é o Bolsa Esporte, para atletas e treinadores. Uma transferência de renda de até R$ 1.200 para aquele atleta amador que não tem condições, né, primeiro de se equipar. Isso em várias modalidades, secretário? Várias modalidades. Todas as modalidades. Não tem restrição. Todas as modalidades e não tem idade. Porque a gente também abrange até os jogos de tabuleiros, né? E tem gente de 80, 90 anos que ainda pratica. Não sei te dizer o número exato dessas pessoas mais idosas que recebem o benefício, mas são contemplados também. Então tem bolsa para iniciante de R$ 300, para o intermediário de R$ 600 e para o avançado de R$ 1.200. Isso é uma política totalmente inovadora que nunca existiu. E olhe que tem feito assim uma revolução, porque às vezes o rapaz era um craque dedicado ao esporte, mas os pais achavam que não iam dar em nada, reclamava porque ficava perdendo tempo com o esporte, não ajudava o pai no trabalho, ou não estudava direito. E um menino desse ganhando R$ 1.200, com 15, 16 anos de idade, em alguns casos ele passa até a maior renda da casa, entendeu? Uhum. É verdade. Então está sendo muito importante esse programa. E também programa. dá uma oportunidade para ex-jogadores como treinadores, né? Também, para ex-jogadores como treinadores. Ex-jogadores que... Fala aí ex-jogadores, eu não sei se vocês conhecem o Jefferson, que foi goleiro do Ceará e de Fortaleza, sim, trabalha comigo. Claro. Tem um mais antigo que é o Alves está lá? O Josué Mendonça. O Ceará foi? Foi, sim. Foi. Josué Mendonça. Jogou fora também. O Josué trabalha comigo lá na secretaria também. O Alves não. Alves não, né? Alves não. E quem teve comigo lá agora, semana retrasada, foi o Jardel. Batendo um papo lá, ele, a esposa dele, para ver se a gente também desenvolve alguma coisa muito bom nesse sentido e também levar, né, as crianças, porque ele tem um relacionamento muito bom lá em Portugal. Isso. Né? Levar as crianças para lá para fazer tipo um workshop, serem observadas. A gente tem também... Um intercâmbio, né? É, um intercâmbio. O Jardel é público, né? Que ele teve alguns problemas com bebida e tal. Eu tô falando aqui porque ele fala de público. Mas tá um cara que está totalmente focado. É o novo embaixador do ferroviário, né? O Jardel hoje ele tem uma cabeça totalmente diferenciada, né? Diferente do que ele pensava antigamente, né? É uma pessoa que merece uma oportunidade também. Estava querendo fazer um jogo e trazer as estrelas da nossa seleção, chamar Bebeto, chamar não sei o que, ele tá com essa ideia. Ele traz. Perguntou se eu emprestava o PV, eu digo, rapaz, na hora, com o maior prazer. Secretário, com relação às areninhas, existe uma parceria da secretaria com as areninhas são administradas mais pelo governo do estado, como é que é essa situação? Não, todas as areninhas são administradas por Fortaleza, pela prefeitura, através da nossa secretaria. Hoje nós temos 101 a 102 areninhas no total. Né? Para mim, Osíris, é a maior política pública do esporte. Do Brasil. Eu recebo secretário de todo canto do país. Secretário estadual, secretário municipal, para ver como é que constrói, para ver qual é o papel social, para ver qual é realmente o papel também, não só social, mas
da questão, se dá oportunidade para um cara da periferia jogar um profissional, se tem gente vendo, olhando. Então é um case, né? O menino, quando não está no colégio, à tarde tem programa social, projeto social para ele fazer na Areninha. A gente fez agora a Escola Areninha também. Exatamente, que é isso que eu ia me referir a você, porque eu passo diariamente ali na Messejana, e a Areninha da Messejana tem lá a escola, debaixo das arquibancadas. Eu achei super interessante. Então a gente ocupa o jovem, olha, de manhã colégio, à tarde Areninha com programas, com professores formados, tem que ser formado. Todos esses meninos da periferia recebem aula de futebol com professores formados e CREF, né, com assistente também. Aí recebem uniforme, recebe tudo. E depois vai para o reforço na Escola Areninha. Então ele fica o dia todo ocupado e a mãe fica trabalhando sossegada. Nós já temos, só no Atleta Cidadão, que é um projeto que é o maior, 11 mil crianças e jovens diariamente sendo acompanhados. Osíris, porque quando não existia, a gente falava muito que a exploração imobiliária acabaram com os campos de futebol e estava prejudicando, né, o ressurgimento de novos craques. E com as areninhas não, você tem agora todo mundo tendo um acesso ao oportunidade, campo, né? Oportunidade de mostrar seu futebol, e é tanto que o futebol cearense tem muita gente sendo reveladas. Daqui a pouco você vê um cara lá em São Paulo, fora do país, cearense, que passaram por aqui, né? E que estão brilhando por aí afora. É muito importante também desse aspecto. Lima, e saiu da Areninha. Da Areninha já saiu gente para Fortaleza, já saiu gente para Ceará, já saiu gente para fora das Areninhas. Para você ver a importância, né? E quando não está tendo esse programa social, as Areninhas ficam livres para as comunidades. Vamos lá, o Lima tem um time, o Fonteles tem outro, em bairros distintos. Aí vocês vão na secretaria, agendam um horário, ó, eu quero segunda, quarta e sexta, de 8 às 9 da noite, depois do expediente e tal, a turma da idade de vocês, os coroas. Para jogar. Para jogar. Aí ele garante esse período por 3 meses. Tá entendendo? E fica sendo de vocês. E assim tem espalhado em todas as areninhas. Muito bom. O Alves está aqui, ela me deu o bilhete, está trabalhando no Atleta Cidadão. É porque o Atleta Cidadão é a empresa que administra esse programa que eu falei. Os 3 que você falou. Mas aí, não é na secretaria, por isso que eu falei que na secretaria não estava, é na terceirizada. Os 3 que você falou aí, Alves, Josué e o Jefferson, todos jogaram, foram revelados aqui no futebol cearense, jogaram Ceará e Fortaleza, né? Com muito destaque. Esses 3 jogadores. O Jefferson é o coordenador das Areninhas. O ex-goleiro do Ceará, do Fortaleza. O Jefferson saiu do futebol, foi fazer pós-graduação, né? Um cara muito preparado. Muito preparado. Josué também, além de ser além de ter sido um grande craque, né? O Josué é uma pessoa excepcional. Muito o interessante disso, Lema, é a junção, né? Que você pega um cara que foi grande jogador, craque, e um ser humano também de qualidade, né? Porque se você pega alguém que não é, né? Aí e tem sempre a contar, né, Fonteles? Exatamente, né? Exatamente. Pra nada, pra garotada. Pois é, olha, Lima, são 13 horas e 35 minutos na capital cearense. Nós estamos com o programa Verdade Política pela Cidade AM 860, que tem a direção maior, a presidência do Dr. Miguel Dias Filho, conversando com o secretário Osíris Pontes Neto. Osíris Pontes Neto, eu friso isso por conta do avô, E a gente vai então, Lima, trazer aí uma notícia e daqui a pouquinho a gente retorna com ele. Ele vai ficar com a gente aqui até as 2 horas, viu? Tá bom, Ana Carolina? E o Marquezinho vai entrar quando? Daqui pra pouco. Daqui pra pouco. Lá no meu querido Massapé a gente diz assim, daqui pra pouco. Daqui pra pouco ele entra. E lá no Mirim também. Tá certo, Fonteles. Olha, vamos falar dessa quebra aí, né? Desse problema aí da Petrobras, que aconteceu agora, né? O governo quebra a paridade do preço dos combustíveis com o dólar. E aí, meu amigo, era uma dificuldade tão grande quando se falava nisso, né? No governo federal passado. E o Bolsonaro, quando estava na presidência, né? Reclamava muito porque não podia fazer nada contra isso, contra a Petrobras. E de repente agora, no governo Lula, muda todo esse esquema, né?
Posso me meter aqui no assunto claro. de vocês? Não fui nem convidado. Você não pode, mas deve. você iria. Mas vou me meter. Eu acho aquela história. Eu nem sou Lula, nem sou Bolsonaro. Para mim, nenhum dos dois me representam. Mas essa questão da Petrobras, na minha opinião, como empresário, nós somos autossuficientes em petróleo. Isso. A gente não produz tudo porque as refinarias estão boa parte sucateadas. Aí, se eu produzo 80% do petróleo do Brasil e importo 20% dos Estados Unidos ou dos Emirados Árabes, como é que eu vou pegar o petróleo consumido aqui no Brasil todinho e equiparar com o dólar? Se eu estou produzindo 80%, só estou importando 20%, mas eu jogo o preço todinho para o dólar. É bom a Petrobras dar lucro? É ótimo. Agora a Petrobras, num trimestre, distribuir 30 bilhões de reais para 5 acionistas majoritários, isso não existe, rapaz. E a gente pagando um dos combustíveis mais caros do mundo. Então isso não existe, a gente é autossuficiente, a gente era para estar exportando, arrumar as refinarias e ter um combustível barato. É muito dinheiro que a Petrobras é uma das empresas que mais dá lucro no planeta. Muito embora, então também tenha sofrido um bocado, né? Então você é a favor dessa quebra, né? Eu sou a favor da quebra. Sim. Porque a gente é autossuficiente. Exatamente. Agora, tem país que não produz nem um litro de petróleo. Esse importa todinho. Tem vários países que importam 100% do petróleo. Aí tudo bem. O que, na verdade, eles alegam muito é a questão da quebra de acordos, quebra como é que é? A Petrobras tem os acordos internacionais e tudo mais e de repente vai quebrar por uma decisão mais política do que técnica, né? E hoje em dia a gente está vendo que, se é empresário, você sabe que a questão técnica, ela é por demais importante. Muito embora a gente saiba que nós vivemos em um país e vamos viver sempre com a política também envolvida na situação. Mas qual é o tema do Luca? É isso aí, Lima? É sobre Petrobras, é? É sobre isso. Sobre esse assunto ele dá algumas explicações. Olha aí. Vamos ouvi-lo, é muito interessante. O Luciano Luque. Agora. Os bastidores. Os eventos que marcam a agenda política. Com o jornalista Luciano Luque. Sexta-feira passada, alertamos do exagerado preço dos combustíveis, o que prejudica principalmente os mais necessitados. Tudo aumenta em torno do preço dos combustíveis. Lembrei que no ano passado o lucro da Petrobras foi de 188 bilhões de reais e questionei o porquê de tanta ganância. Hoje, coincidentemente, o governo federal anunciou o fim da paridade do dólar com os combustíveis e também com o preço cobrado pelo barril de petróleo. Esta paridade vinha desde o governo Michel Temer. E o que vai mudar é o seguinte: a Petrobras poderá voltar até a aumentar o preço dos combustíveis em baixos índices, mas entrarão outros critérios que poderão beneficiar o povo brasileiro, como a produção brasileira de petróleo e sua exportação. Aí entrará o pré-sal, muito alardeado em tempos atrás. Se o Brasil é rico em petróleo na camada pré-sal, então por que o preço dos combustíveis não foi controlado nos últimos 7 anos? A esperança é de que o preço dos combustíveis seja realmente controlado, porque o preço alto só é aplaudido pelos governantes federal e estaduais e pelos acionistas da Petrobras, enquanto que o povo continua sofrendo. Tomara que seja uma decisão que realmente beneficie o povo brasileiro. É Luciano Luque para o programa Verdade Política. Não, tá legal, Luciano Luque aí trazendo sempre uma curiosidade aqui no nosso programa. Vamos voltar a conversar com o secretário de Esportes da Prefeitura de Fortaleza, da Cecel, Osíris Pontes, meu amigo Fontelli. O secretário, política, PSDB, qual é a sua expectativa? Eu vou lhe fazer logo duas perguntas em uma.
a sua expectativa em relação ao PSDB no estado do Ceará e com relação ao nosso querido município de Massapê, a sua pré-candidatura à prefeitura de Massapê. Esta pré-candidatura já está sendo realmente trabalhada, nós vamos falar de pré para nós não termos nenhum problema, né, com a justiça eleitoral. Eu queria que você me respondesse esses dois assuntos, pode ficar à vontade, sem problema nenhum. PSDB e Massapê. Fonteles, o PSDB é um partido muito importante, né, a nível nacional e principalmente a nível estadual. A nível estadual porque foi o partido responsável por todas as grandes e importantes mudanças, né, que nós estamos vivendo até hoje, né? Nós tivemos sorte aqui no Ceará, eu costumo dizer, porque independente de lado político, né, isso aqui eu me abstenho, nós tivemos bons governos, nós tivemos sempre bons governadores, diferente de outros partidos. O Tasso, quando se elegeu a primeira vez, a gente disputava os piores índices do Brasil, juntamente com o Piauí, né? Veja, hoje Fortaleza é o maior PIB do Nordeste, né? O Ceará avançou estrondosamente na frente do Piauí. Então a gente virou referência em várias áreas. O Tasso, eu me lembro demais do meu pai, na época do Fernando Henrique, o Fernando Henrique perguntando, Tasso, indique aí alguns ministros. E o Tasso dizendo que não ia indicar. E o papai, rapaz, o presidente perguntando, tu não vai indicar um ministro, é importante pra gente, tudo não, eu quero obras. Eu quero obras estruturantes. E assim ele conseguiu com o Fernando Henrique várias obras estruturantes para o Ceará. Então a gente teve um protagonismo e uma importância muito grande. O partido depois definhou, né? Nós ficamos na oposição e eu acho que político mesmo militando ali até o final como presidente do partido, juntamente com o Tasso, só ficou o meu pai da época. Todos eu acho que mudaram de partido. Enfim, mas nós temos hoje ainda grandes nomes que a gente brinca, eu e o Elcio, o vice-prefeito, que a gente chama os cardeais. É o Tasso, é o Luiz Pontes, é o Maia Júnior, é o Cabeto, é o Assis Machado, né? O Amarílio agora está participando de algumas reuniões também. E nós vamos agora fazer uma renovação total, começando pela executiva. Pela primeira vez não vai ter nenhum dos cardeais na executiva, né? Executiva estadual. Estadual Quando e será municipal. Que você já tem a data da convenção? A gente vai fazer agora a provisória. O Elcio vai ser o presidente da comissão provisória, o Elcio Batista. É um cara fantástico, super inteligente, é um cara que se dá bem com o pessoal da academia, é um cara que fala para o empresariado, é um cara que fala para o povão. Então o Elcio é uma inteligência fora do normal. Vai ser o nosso presidente. Na provisória eu vou ser o tesoureiro. A Emília, deputada estadual, vai ser a primeira secretária. Emília Pessoa. E a Camila Castro, que é secretária da Regional 1, vai ser a presidente do municipal. Lá na frente, quando for fazer o diretório em outubro, aí o Elcio assume de vez o partido, já como diretório, né? Sim. E eu vou ficar sendo o vice. Aí a gente vai ver como é que o senador Tasso e o Elcio vão resolver os outros cargos. Mas a ideia é fazer essa... A gente está cheio de novidade aí. Vamos andar, fazer encontros regionais. O Tasso está super disposto. Eu achei que ele ia dar uma parada. Pelo contrário, ele está viajando, está tendo reunião direto com o Eduardo Leite, com os outros presidentes. O Tasso está repensando de fato o PSDB, até porque a gente acredita muito numa candidatura própria nas próximas eleições, né, para sair desse fla-flu de Lula e Bolsonaro. Então, eu acho que o Eduardo vai ser candidato, sim. E o Tasso é uma referência nacional, né, política, empresarial, e está agora com essa turma nova pegando a gente aqui e conduzindo para essa renovação do partido. Vamos lançar candidato agora a prefeito em vários municípios, né? E logicamente eu vou dar uma atenção a Massapê, porque sou pré-candidato, mas nós vamos dar uma atenção também muito grande a Caucaia, com a Emília, que está bem avaliada lá, né? E
provavelmente apoiar a gestão do prefeito Sarto, que é uma gestão, como eu estava lhe falando aqui no intervalo, muito exitosa. Fortaleza, no ano passado, foi a capital que mais investiu no Brasil. Você sabia disso? Em números absolutos, não é proporcional. A gente só perdeu para São Paulo, porque São Paulo é um país, não tem como ganhar de São Paulo. Mas ganhamos até do Rio e de Belo Horizonte. Hoje nós temos aqui 10 hospitais, para você ver como é a brincadeira. 10 municipais. Tem os 3 Frotinha, tem os 3 Gonzaguinhas, 6. Tem o IJF, 7. Tem o da mulher, que é o Zilda Arnes, 8. Tem o da criança, 9. Né? O IJF, 10. 2. E se você contar o IJF, 2, 11. E nós recebemos, Salvador tem 1. E recebe 4 vezes mais recursos do que Fortaleza com 11. E a gente segue investindo. Fortaleza, a gente já abriu mais de 30 centros de educação infantil. Eu nunca tinha visto um SEI antes de ser secretário. A gente botou até um com o nome do Edson Queiroz Filho, meu tio, né? E fui lá com a família para a inauguração. Rapaz, é uma coisa linda. É um negócio para dar inveja em escola particular, esse centro de educação infantil. Já tem 30. Areninha, só Areninha na minha área, a gente abre mais de uma por mês nova. A gente inaugura mais de uma por mês. Agora lá no Conjunto Palmeiras lançamos lá um pacote de 50 milhões de reais de pavimentação, bloquete, tudo. Deixando o bairro lá com a cara nova. É muita obra, não é só aqui no Meireles e na Beira-Mar, não. Na periferia também. Então eu acho que o Sarto tem todas as condições de ir para uma reeleição. Né? Porque respaldo e coisa para mostrar, ele tem. Ele saiu aí, esse resultado dessa pesquisa que foi divulgado, mas eu tenho certeza que quando as pessoas começarem a ver o que foi feito, o que ele está fazendo, ele vai dar uma virada boa. E ele está aprovado por 50% da população. Né? A pesquisa você tem que saber ler, não é só o número. Né? E, diga. A taxa de lixo pode prejudicar o andamento aí do Tasso na sequência da política? Do Sarto, desculpe. A taxa de lixo realmente é óbvio que gerou um desgaste, né? E ele foi muito firme em comprar essa bronca. E ele estava cometendo crime de responsabilidade se ele não fizesse, ele tinha que fazer. Já tem 22 ou 23 capitais do Brasil. Fortaleza já vem prolongando isso, mas se você for ver, o número é muito alto, eu não tenho de cabeça aqui, mas eu acho que 80% das pessoas não vão pagar a taxa do lixo. Né? É mais aquela coisa, mas as pessoas não... Quem reclama mais é o pessoal aqui das áreas dos bairros mais nobres, porque esses sim vão ser taxados. Mas é um valor anual, tá certo? Tem que ser, ele foi obrigado a fazer a taxa do lixo. Os vereadores ali tiveram alguma dificuldade em votar, lógico, porque fica estigmatizado no seu bairro, mas é uma coisa que não dava mais para fugir. Né? Fortaleza já levou isso até o limite. Agora eu digo, é uma pena ter só para justificar que é uma exigência federal, né? Federal, uma exigência federal. Agora ninguém gosta, né, Lima? Ninguém gosta de... É porque no dia de hoje, quando se fala em pagar imposto, ninguém de mais e mais tributo, ninguém gosta. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria falar um pouquinho sobre Massapê. A sua pré-candidatura, como é que está a situação lá no meu querido município de Massapê? Fonteles, Massapê, como você sabe, nós temos uma tradição política muito grande, né? Lá eu conquistei importantes apoios. O Jacques, irmão do deputado Zezinho Albuquerque, que sempre militou a vida toda, foi 3 vezes prefeito, salvo engano, de Massapê, com o apoio do Zezinho, né? O Jacques, né? O Jacques Albuquerque, ele aderiu agora, o irmão do Zezinho. Tio da atual prefeita. Tio da prefeita, da Aline. Há 20 dias atrás ele aderiu à nossa candidatura, né? Com a possibilidade, não exigiu isso, mas tem a possibilidade da Kelvia, filha dele, que foi candidata a deputada federal, ser a nossa vice, né? Nessa futura candidatura, hoje pré. Composição. O Nilson Frota,
que também foi prefeito de Massapé 3 vezes, em 82, em 96 e em 2000, que estava com o Jacques. O Jacques foi prefeito até 2020. Isso. Né? O Jacques foi prefeito até em 2020. Ele ganhou do sobrinho, do AJ, que foi para a reeleição em 2016, mas não conseguiu se eleger. Aí em 2018 saiu para deputado federal. E o seu Nilson era o vice seu Nilson era o vice Jacques. do Jacques, Isso. que foi a chapa que ganhou lá do AJ. Também veio e aderiu à nossa candidatura. Ou seja, nós estamos com os principais apoios. O maior arco de aliança hoje é o nosso. Eu já estou nessa pré-candidatura sozinho, quando eu não tinha ninguém. Né? Só pela nossa tradição histórica, política e pelas benfeitorias que nós fizemos no município. Então eu estou muito confiante no êxito dessa aliança. Não existe eleição fácil, você sabe que você é de lá. Né? O ex-prefeito João Pontes, que se elegeu em 2004 e 2008, ganhou uma com 156 votos e a outra com 170 e alguma coisa. Num universo de 30 mil eleitores. Né? Tem 40 mil habitantes e 30 mil eleitores. O sujeito ganhar com 160, 170 votos. Nessa última agora foi diferente, porque tiveram 3 candidaturas mais fortes. Né? Aí rachou. Aí rachou, exatamente. Aí facilitou a vida da Aline. Facilitou. Mas para você ver, ela ganhou com 40%. Não com o prefeito, se elegeu com a minoria. Exatamente. A oposição teve mais votos do que ela. Que é essa oposição que está unida hoje com a gente. Pois é. E lá no Massapé você tem um escudeiro seu lá, que eu quero um bem danado a ele, que chama-se Gilcim. Né? Lá é gente de primeira qualidade. Secretário, 13 horas e 59 minutos na capital cearense, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria já deixar com a nossa querida Ana Carolina o programa à sua disposição. Num dia que o senhor quiser vir o programa, não tem problema, é só dar uma mensagenzinha, a gente lhe recebe aqui com o maior prazer, até porque a gente quer saber de coisas boas, né, Lima? Em relação à prefeitura, em relação à política, enfim. E eu fiquei muito feliz de lhe receber. Como eu lhe disse anteriormente, o meu contato maior era, sem sombra de dúvida, com seu pai. Gosto muito dele e tudo, tenho um respeito muito grande. Mas, filho de peixe também, peixinho né? Então, até a voz, rapaz, até a voz... Parece muito com ele. Até a voz do Osíris é idêntica à voz do Luiz, do pai dele, do Luiz Ponte. Pois fica aqui o nosso agradecimento, tá bom, secretário? O programa está à sua disposição, viu? Eu quero só encerrar aqui para os seus ouvintes. Pois não. Gente, nós temos um programa, agora eu estou me dirigindo a vocês como prefeitura, chamado Esporte Sem Limites. Esse programa é um programa inédito também, tem vários outros que em outra oportunidade eu vou falar, mas esse eu queria citar para vocês, que é um programa totalmente inclusivo, é o primeiro programa público continuado o ano todo para o paradesporto. Então você, mãezinha, paizinho, que tem um filho portador de alguma deficiência, que tem um filho autista, né, que eu até vou fazer um estudo, porque eu nunca vi nascer tanta criança autista como está nascendo agora. Então, a gente tem esse programa Esporte Sem Limites, são 8 modalidades, funciona uma parte no Aécio de Borba, que a gente reformou agora, outra vai funcionar no Paulo Sarazate, que está em reforma, nós estamos reformando. A parte de natação, a gente fez um convênio com o Náutico. Então são várias modalidades, nos procurem através da secretaria, do nosso site, dos nossos telefones, que a gente tem maior prazer em acolher esses jovens e crianças que não tiveram oportunidade nesse sentido. Muito obrigado a você, Fonteles, muito obrigado ao meu amigo Lima, ao Tony Mazzoli, a Cristina, e foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Dia 3 de junho a gente se encontra no Náutico. Você encontra, você vai? Vou. Que beleza. Então estaremos juntos. Vou levar o Lima Júnior também. Bom demais. Vai beleza. Passar a noite todinha dançando lá o São João dos filhos e amigos de Massapé. Maravilha. Você não vai chamar a Cristina não, rapaz? Tenha calma, tenha calma. No ar não pode, tenha calma. Pois tá bom. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, Ana Carolina. Foi um prazer grande recebê-los aqui no programa e a gente vai encerrando, né, Lima? É com você, Lima Júnior. Até amanhã, se Deus quiser. Agradecer aí, foi um prazer muito grande, uma honra tê-lo no programa, Osíris Pontes. Foi um prazer realmente muito grande. Gostei muito do papo aqui e quando quiser, volte
A casa está sempre aberta, tá bom? Obrigado. Obrigado a todos. A gente volta no Verdade Política amanhã, se Deus quiser.